Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. E hoje é o dia 3 de dezembro. A nossa leitura hoje se encontra em Efésios, capítulo 2, versos 5 e versos 6. Versos 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ontem, então, nós vimos na nossa meditação sobre a graça, Efésios 2, verso 4, o Paulo mostrou como Deus, quando ele entra na nossa história, ele muda tudo. Mas Deus, que é rico em misericórdia e cheio de um grande amor, por causa desta misericórdia e deste grande amor, Deus fez exatamente o que nós vamos ver hoje. Então, que ele disse que, por causa da misericórdia e do grande amor de Deus, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Interessante ver aqui que foi quando estávamos mortos em nossas ofensas. É por isso que duas vezes nesse texto que vai do verso 1, verso 10, ele vai dizer: pela graça sois salvos. É o que ele diz aqui no final do verso 5. Pela graça sois salvos. Por que pela graça? Porque nós estávamos mortos em nossas ofensas. Nós ainda estávamos mortos quando ele nos vivificou. Muito importante. E a gente vai encontrar aqui, então, três momentos importantes do ministério de Cristo, do ministério de redenção do Cristo, que vão ser citados aqui e que já foram citados, inclusive, em Efésios, capítulo 1, versos 19 e o verso 21. Vamos ler, então, em Efésios 1, versos 19 e 21, que já, inclusive, meditamos durante esse tempo aqui de quarentena, segunda quarentena aqui na França. Efésios 1, 19 a 21, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Então a gente vê aqui a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus e o fato de que Jesus sentou-se à destra da majestade nas alturas para interceder por nós. E aqui ele diz que ele está acima de todo poder e potestade e domínio e todo nome que possa ser nomeado neste século e no vindouro. Então a gente vê três aspectos importantes do ministério de redenção do Cristo. Quando você lê em Romanos capítulo 6, você vai ver três também desse momento do plano de salvação. Um deles é o que está citado aqui também, a ressurreição. E em Romanos 6, a gente tem a morte de Cristo na cruz, o sepultamento de Cristo e a ressurreição. E aqui a gente tem a ressurreição, a ascensão e a glorificação do Filho de Deus. Em Efésios capítulo 1, versos 19 a 21, está bem claro que Paulo está falando de Jesus. Agora, no capítulo 2, ele está falando de você. Interessante, não é? Eu creio que muitos, inclusive quando eu percebi isso, para mim foi um grande eureka, uma grande descoberta. No capítulo 1, ele diz que Deus tem um poder para você, que é o mesmo que ele utilizou para ressuscitar Jesus dentre os mortos, para fazê-lo subir ao céu e sentar-se à direita dele. Aqui, ele diz, nós estávamos mortos, mas ele nos vivificou juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos deu vida e nos fez subir aos lugares celestiais. E nos colocou nos lugares celestiais em Cristo. Olha que coisa mais maravilhosa. Não sei se você já tinha percebido isso. O mesmo que aconteceu com Jesus no capítulo 1 acontece com você. A gente falou ontem de nascer do alto. Nascer do alto nada mais é do que ser vivificado por Jesus. Nada mais é, segundo Romanos capítulo 6, de ser batizado na ressurreição de Jesus, como fomos batizados na morte e no sepultamento. Que coisa incrível. Aqui está um grande segredo do Evangelho, o coração da mensagem do Evangelho.
Deus te ressuscita. Deus quer te ressuscitar ou Deus já te ressuscitou em Cristo Jesus. Aí você percebe que Paulo tem razão. Isso é uma nova criação, um novo nascimento. Você se torna uma nova criatura, completamente diferente do que você era antes. E mais tarde ele vai dizer que nós fomos criados em Jesus Cristo. É uma criação, nova criação. Aí o Espírito Santo abre sua mente para que você veja essa verdade no Evangelho. O problema nosso é que a gente gosta muito de abrir caixa de promessa, tirar versículo isolado de contexto e ler a Bíblia como se a Bíblia fosse o horóscopo gospel. Esse é o grande perigo. A Bíblia não é um horóscopo gospel. A Bíblia é a revelação de Deus para o mundo todo. Para crente e para não crente, para todos. Porque olha só, quando você lê João capítulo 19, capítulo 14, verso 19, aí você fica pensando, uau, o que a gente está lendo em Efésios 2 foi o que Jesus sempre prometeu. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Vós vivereis. Quando que viveremos? Viveremos quando formos ressuscitados com Jesus. O novo nascimento é uma ressurreição com Jesus. E Romanos 6 e Efésios 2 e João 14 não está falando da ressurreição do último dia. É o mesmo tema de João capítulo 5, de João capítulo 10 também, quando Jesus diz, eu ressuscito os mortos. Não é a ressurreição de Lázaro do túmulo que ele está falando aqui. É a ressurreição do seu espírito. Para que você possa ser cheio de vida eterna, você tem que ser ressuscitado pelo Senhor. Colossenses 2,13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Ele explica aqui, então, porque o capítulo 2, verso 5 de Efésios, diz, estando nós mortos ainda nas nossas ofensas, aqui ele diz, ele nos vivificou juntamente com Jesus, perdoando todas as nossas ofensas. No nosso curso de batismo, aqui na Igreja Batista da Costa Basca, a gente chama o nosso curso de batismo juntamente com ele, nossa identificação. Porque o batismo fala exatamente disso, Romanos capítulo 6. Ele nos batizou na morte de Jesus, nos batizou no túmulo de Jesus, nos batizou na ressurreição de Jesus, nos batizou na ascensão de Jesus e nos batizou, donc 5, nos batizou então no fato de Jesus estar sentado à destra da majestade divina. O cristão é uma pessoa morta, sepultada, ressuscitada, ascendida, não sei se diz isso, e glorificada com Jesus. É isso que é ser cristão. É sobrenatural, é extraterrestre. É por isso que ele diz, pela graça sois salvos. Só a graça poderia ter feito isso. Que Deus te abençoe.